todos. Vamos então falar da dor da sensibilidade feminina. A proposta desse tema é porque nós estamos passando por uma transição tão grande nesse planeta, vivendo uma mudança de cultura tão intensa, e o que se tinha certeza do que era certo hoje passa a ser criticado como não sendo certo mais, mas também não vem a resposta do que seria o certo. A gente que estuda os exemplos que Jesus nos deu, a gente aprende que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos, nós temos que ser caridosos e benevolentes, mas como ser caridoso, benevolente, como amar ao próximo, nos sentindo maltratados, injustiçados, incompreendidos, criticados e prejudicados, né, pelas pessoas que fazem parte da nossa trajetória. Existe uma proposta divina para que venhamos nessas encarnações em corpos diferentes, né? O corpo do homem produz uma experiência e o corpo da mulher produz outra experiência. A forma de funcionamento fisiológica mesmo se diferencia. E existem duas características que um homem de bem precisa ter, né? E o homem de bem é essa expressão que a gente utiliza, refletida no próprio Evangelho. Tem uma passagem que fala do homem de bem e que resume as características do homem de bem, voltadas à benevolência, né? Não sei se todos vocês já tiveram a oportunidade de ler, mas quem não teve, procura no Evangelho segundo o Espiritismo uma passagem que fala do homem de bem. E lá resume uma série de atitudes que, à medida que a gente lê, a gente vê, nossa, como é difícil, né? Algumas a gente até fala, bom, eu estou próximo disso, isso aqui eu até, mas tem outras que é difícil mesmo. E tudo se resume na benevolência. Então tem duas características que o homem de bem, o homem benevolente precisa ter. E essas características foram exemplificadas por Jesus. Jesus, quando esteve encarnado aqui na Terra, demonstrou ter essas características com muita maturidade, com muita habilidade, né? E essas duas características que são trabalhadas na diferença do corpo masculino e do corpo feminino. E trata da sensibilidade e da firmeza. O homem possui um corpo que, na sua origem, trouxe para o nosso planeta uma força física que lhe desenvolveu a firmeza das ações, na postura, na conduta, na fala, né? O próprio tom de voz que o corpo masculino sugeria, né? Apresentava. E a mulher com um corpo que traz essa sensibilidade, uma fragilidade, algumas limitações. E eu falo do passado pelo seguinte: a proposta do corpo humano é nos educar. Quando a gente passa pelo planejamento encarnatório, é decidida toda a configuração do nosso corpo físico para que tenhamos as experiências que vão provocar a maturidade que já estamos prontos para ter. Então, a aparência que você tem física não é à toa. A fortaleza, a saúde que você tem física não é à toa. As fragilidades que você tem também não são à toa. É claro que a nossa conduta pelo livre-arbítrio faz com que a gente adquira algumas consequências que não precisaríamos vivenciar. Mas, mesmo que tivéssemos uma conduta reta, teríamos diferença nos nossos funcionamentos orgânicos, porque o corpo físico vem como proposta educativa. Então, quanto mais primitivos somos, ou seja, quanto menos desenvolvimento moral temos,
mais dependência do corpo físico a gente tem. Então, os corpos masculinos e femininos, no início da vida humana, eram muito diferentes dos nossos corpos hoje, né? Hoje a gente até encontra corpos femininos com mais características masculinas e corpos masculinos com mais características femininas. O que é isso? É o progresso. O nosso progresso vai nos tirando algumas dependências da educação orgânica. É onde a moralidade nos convida ao crescimento e não só mais a matéria. Mas quando nós somos muito primitivos, é a matéria que nos educa, é a matéria que nos ensina, né? Então a brutalidade do corpo masculino sendo diferente do corpo feminino, que possuía sua fragilidade, é que nos ensinou a nos unirmos, a nos complementarmos. É que ensinou o homem a prover e a mulher a cuidar, né? Só que como nós fomos desenvolvendo a nossa moralidade, nós temos hoje espíritos vestindo uma roupagem masculina, embora sejam muito sensibilizados já, tamanho desenvolvimento moral, né? A mesma coisa no inverso, existem muitos espíritos que vêm numa roupagem feminina, mas que demonstram uma firmeza que foi desenvolvida em experiências anteriores. Então, cada vez a gente vê menos o corpo determinar a nossa conduta. É a gente que acaba, então, determinando a nossa conduta e adaptando ao corpo a conduta que a gente quer ter. Logicamente, nós estamos falando de uma transição. E na transição, acontece uma bagunça danada, né? Mas com o andar dos anos, nós vamos aprendendo com toda essa transição e entenderemos toda a proposta educativa que essas mudanças dos nossos corpos estão nos apresentando. Mas o fato é que Jesus, na sua conduta e no seu exemplo, demonstrou o tempo inteiro ter as duas características, a sensibilidade e a firmeza. E não foi o corpo dele que determinou quem ele ia ser. Ele já tinha tanto desenvolvimento moral que ele determinou como seria a própria conduta. Então, mesmo estando num corpo masculino, eis o espírito mais sensível que tivemos encarnado no planeta Terra. Dentre outras personalidades que tivemos a oportunidade também de conhecer, como Chico Xavier. Logicamente, Chico Xavier não se compara a Jesus. Jesus é perfeito. Chico Xavier não foi um modelo de perfeição, mas um modelo de caridade, né? Então, ele estava numa roupagem física masculina que nos traz a firmeza, mas que homem sensível ele foi, a ponto de fazer um país chorar, um país inteiro chorar no seu desencarne. Aí a gente pega Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa enfrentou mundos e montanhas, enfrentou preconceitos, julgamentos, dificuldades, enfrentou a mídia. E o que lhe fez enfrentar? O que lhe fez ter a coragem de se posicionar? A firmeza. A firmeza do seu propósito. A firmeza da sua missão. Ela sabia os objetivos que ela tinha que alcançar. Agora, quando a gente pega esses exemplos, Madre Teresa e Chico Xavier, então eu estou trazendo um espírito numa roupagem masculina com exemplo de sensibilidade. Mas Chico Xavier só conseguiu ser sensível porque ele foi firme na decisão de ser caridoso. Também foi um homem muito criticado, muito questionado. Mas a firmeza dele nas suas ações lhe fez ser respeitado. E quando ele desencarnou, independente de religiões e crenças, todos que conheceram
seu trabalho e seu nome reconheciam que era uma perda para a sociedade a ida desse Espírito, porque ele nos ensinava, ele nos ajudava. Tamanha sensibilidade, tamanha firmeza. A mesma coisa a Madre Teresa. Madre Teresa, eu estou trazendo como um exemplo de firmeza no corpo feminino, mas a firmeza ela usou para que ela pudesse utilizar da sensibilidade dela em ajudar os pobres. Ela enfrentou o mundo para atender ao chamado da sua sensibilidade, que é servir. Então percebam como o equilíbrio da firmeza e da sensibilidade nos conduz à prática do amor, a tal da benevolência, a tal da caridade. Porque o amor ao próximo tem que estar alinhado ao amor a si mesmo. É isso Jesus disse, é meu próximo como a si mesmo. Por quê? Porque a lei de amor nos ensina a amarmos a todos, a todas as criaturas divinas. Então, se ao amar alguém eu falto com amor a mim, eu estou abandonando um filho de Deus, que sou eu. A necessidade de ser amado e a necessidade de amar é de todos nós, porque fomos amados para viver essa lei de amor. Então nós vamos mudando as nossas experiências nas nossas encarnações, utilizando roupagens físicas diferentes, porque a roupagem física nos provoca sensações que vão despertando as nossas habilidades. Ora, eu preciso desenvolver a sensibilidade, ora, eu preciso desenvolver a firmeza. Mas chega um momento que eu já estou pronto para compreender a sensibilidade e a firmeza sem depender de um corpo físico para me ensinar. E é a fase de transição que nós estamos passando. Saindo de um mundo de provas e expiações para ir para um mundo de regeneração, onde devemos escolher pelo amor, independente do meu corpo. E essa é a proposta. Então, quando o tema traz sobre a dor da sensibilidade feminina, é porque a sensibilidade, vindo nos nossos períodos iniciais de vida na Terra, vindo de um corpo fisicamente frágil, fez com que associássemos a sensibilidade à perda, a algo ruim, a um problema. E isso faz com que tenhamos vergonha de termos a sensibilidade. Quantas vezes a gente está assistindo a uma arte e a gente se emociona? Os olhos enchem de lágrima e a gente diz, entrou aqui um cistozinho no meu olho, né? A gente tem vergonha de dizer, me emocionei. Me emocionei porque tenho sensibilidade, porque tenho empatia, porque consegui compreender a mensagem que essa arte está vivendo. E olha que incoerência, né? Porque a arte é feita para emocionar, para tocar as nossas emoções. E a gente fica ali lutando contra. Porque em algum momento associamos a sensibilidade a ser fraco, frágil. Quando conseguimos ser fortes, como Chico Xavier e Madre Teresa de Calcutá? Quando conseguimos ser tão fortes quanto Jesus foi, a ponto de carregar uma cruz pesada em seus ombros, sentindo dor física, sendo humilhado e ainda dizer a Deus que perdoasse quem estava fazendo isso, porque não sabia o que estava fazendo. Quem de nós tem essa força? Para ter essa força, é necessário ter a sensibilidade que nos leva à compreensão e a firmeza que nos faz ter fidelidade com a moral, com a lei de amor. Então, as mulheres sofreram muito por terem a sensibilidade. Em contrapartida,
Foram elas que sustentaram a firmeza de quem necessitava se pôr firme. Quantos soldados de guerra conseguiram vencer a luta diária de dores físicas, de medos e da sensação contínua de quase morte, porque olhava para uma fotinha de uma mulher e queria voltar para casa. Queria casar, queria conquistá-la ou queria voltar para sua esposa, para aquela que já era sua esposa, já era sua amada. Nós crescemos dependentes do colo feminino. O que a ausência de uma mãe no processo educativo causa de tormentas psíquicas e emocionais que na fase adulta a gente vai descobrir. Na fase adulta a gente vai descobrir que tem determinados padrões comportamentais que nos causam prejuízo por causa da ausência daquela sensibilidade quando sentimos a necessidade. A sensibilidade consola, compreende, dá colo, cura e ajuda. O espírito que vinha então na proposta de estar num corpo feminino, vinha para desenvolver a sensibilidade. Não só vinha, ainda vem, né? Os corpos nossos ainda têm uma proposta educativa. E depois de desenvolvida a determinadas características, a gente vai indo desenvolvendo outras, né? Então, eu venho num corpo que me ajuda nisso, eu venho num corpo que me ajuda naquilo, daqui a pouco eu venho num corpo que não me diz quem eu sou. E eu entro em conflito, né? Quem eu sou? Eu não estou conseguindo me identificar com este corpo físico. É o progresso, te colocando para fazer escolhas. Precisamos ter a coragem de desenvolver em nós a benevolência pela benevolência. Quantos de nós negamos ajudar porque temos medo de ser mal interpretados? Quantos homens se sensibilizam com determinadas cenas, mas não vão lá consolar, porque olham para os lábios e se percebem não compreendidos? Eles não deixam suas lágrimas caírem. E hoje, quantos homens estão precisando de um tratamento psíquico e emocional, porque não se permitiram deixar fluir a natureza do espírito. Porque o chamado da sensibilidade e da firmeza é para o espírito. Por que a firmeza é mais aceita? Porque a matéria é bruta. A pancada tem mais a ver com a brutalidade da matéria. A sensibilidade chama o perdão, chama a compreensão, a amorosidade. São emoções, sentimentos e posturas que requer maturidade moral. Então, se estamos encarnados num planeta que recebe espíritos ainda não desenvolvidos moralmente, a maioria vai criticar a conduta moral. A maioria. Porque é a nossa idade moral. A gente ainda não tem ideia da grandeza da benevolência. Mas com as dores que estamos vivenciando, estamos nos sensibilizando. Infelizmente, precisamos da dor para dar atenção a ela. E para se sensibilizar também com a dor do outro, para desenvolver a empatia. Então, a proposta que eu tenho de reflexão hoje para vocês é sobre o quão é difícil, num mundo que está transitando de provas e expiações para a regeneração, ser sensível. Como é difícil ser sensível nesse mundo. Porque a gente é criticado, a gente é mal compreendido.
A mulher num relacionamento traz um tema para diálogo. E o homem diz, lá vem você com essa chatice. Que bobagem, deixa isso para lá, foi uma pedra, vamos em frente. Né? E aí a mulher se sente mal compreendida, reduzida. E aí ela dá atenção às suas carências. E por vezes ela desiste de ter a sensibilidade que tem. As mulheres já muito prejudicadas pela firmeza mal aplicada dos homens, começaram a lutar pelo direito ao respeito, de serem respeitadas, de terem suas vontades respeitadas, de terem suas ideias respeitadas, sua inteligência respeitada. E aí começou uma bagunça danada, né? Porque a luta pela liberdade da mulher, por vezes, ultrapassa o limite da liberdade e começa a fazer o mesmo que o homem fazia, reduzir o outro. Né? Então, às vezes, a gente vê nas bandeiras da luta pela mulher a redução de um homem. Por vezes, a gente vê as mulheres se brutalizando, não desenvolvendo a firmeza, desenvolvendo essa brutalidade antiga, que a gente nem precisa mais, que o próprio corpo masculino não precisa mais trazer. Tem vindo muito menos corpos brutalizados, porque tem sido menos necessário. Aí a gente luta para ter aquela brutalidade, quando deveríamos lutar pela firmeza. Me respeite. Eu sou uma inteligência. Não me julgue pelo corpo. Eu sou uma inteligência. Então me respeite pela inteligência que sou. Mas a partir do momento que eu canalizo a minha inteligência para o mal, eu continuo fazendo o mesmo que fizeram. O que aconteceu? Numa encarnação passada eu era homem e reduzia as mulheres. Agora eu vim num corpo feminino, não aceito ser reduzido. Então eu vou reduzir quem? Os homens. Percebem que moralmente eu continuo no mesmo lugar? Em nome de uma bandeira de um respeito, eu estou desrespeitando. Eu começo a gritar, eu começo a bater, eu começo a guerrear, porque eu quero me igualar. E o progresso não fala de igualdade ao primitivo. O progresso fala de mudança. Mudança de todo mundo. De ascensão. Então a gente não deve lutar para termos o direito de sermos animais. Passou, acabou. A gente tem que lutar pelo respeito, pela sensibilidade e pela firmeza. Então, não devemos desistir da sensibilidade, já que é ela a ponte para o progresso, para o servir, para o amor. Mas também não devemos, em nome da sensibilidade, praticar o mal, fazer as ações que vão contra a lei de amor, porque uma intenção anula a outra. E em nome de uma tal sensibilidade, eu acabo, na verdade, ferindo todo o aprendizado que Jesus veio nos trazer. Porque em nenhum momento a sensibilidade de Jesus feriu a sua firmeza. Em nenhum momento a sua firmeza feriu a sua sensibilidade. Então, eu até peço para que vocês, a partir de hoje, sempre que forem estudar o Evangelho, ou fazer qualquer leitura, qualquer estudo, ou assistir um filme que retrate a vida de Jesus, percebam isso na conduta dele. É um equilíbrio. Porque a sensibilidade é que nos faz captar a necessidade do bem, de ajudar, de servir. A benevolência está na sensibilidade. Mas a benevolência não é uma intenção. Eu queria tanto que o mundo melhorasse. Eu queria tanto que meu filho conseguisse vencer suas dificuldades. Eu queria tanto que meus parceiros de vida, no trabalho, na família, no âmbito social, seja o que fosse, eu queria que melhorasse. Legal você querer o bem, né? Mas a benevolência está na ação do bem.
Então, o que você está fazendo para o bem do outro? Ah, não, mas é difícil demais. Porque tem isso, porque tem isso, porque tem aquilo. Só a firmeza lhe fará ser fiel à sua vontade. Se Jesus não tivesse sido firme no objetivo de ter vindo, não teríamos ele como exemplo. Ele não teria cumprido a missão. Teríamos uma história de incoerências e de ridicularidade. Porque a incoerência, a hipocrisia revelada, demonstra uma ridicularidade. Né? Onde eu me esforço muito para transmitir uma imagem, quando na verdade a realidade é outra. Essa não é a história de Jesus. A gente não encontra isso na história de Jesus. Ele é o exemplo. Ele demonstrou ser possível. E ele nos mostrou o nosso futuro, porque fomos criados para sermos essa perfeição. Então, quando a gente for sensível com o mundo, independente da vestimenta material que estamos utilizando, quando formos sensíveis com o outro, vamos refletir sobre o porquê dessa sensibilidade. Porque se eu for buscar a validação dos outros na minha sensibilidade, ela não vai ter valor, gente. Nesse mundo, os aplausos não vão vir para essa finalidade. Hoje, todos nós reconhecemos Madre Teresa, reconhecemos Chico Xavier, reconhecemos Jesus. Mas quando eles estavam em campo, haviam muitos inimigos. Entendem? Então, a história da vitória no bem não é uma história fácil, não é uma história de aplausos no caminho. O aplauso vem depois, quando a maturação faz com que se perceba a grandeza do que foi feito. Quem é pai, quem é mãe, quem é tutor, quem educa, quem trabalha com direcionamento de pessoas, com certeza vai ter na memória alguém, alguma cena em que alguém reconheceu. Nossa, eu achava tão chato você, eu criticava tanto, eu brigava tanto, mas que bom que você insistiu. Né? E nós mesmos temos isso para algumas pessoas. Para o nosso pai, nossa mãe, ou algum professor que a gente achava chato. Nossa, é o mais chato. Nossa, como minha mãe era chata. E aí hoje a gente fala assim, graças a Deus, minha mãe foi o que foi, meu pai foi o que foi, meu professor foi o que foi. Nesse caso, né? Porque a gente só reconhece a grandeza quando vê o resultado, não é no processo. Então, se a gente for buscar aplauso na sensibilidade, a gente vai falhar. Quem veio para pôr em prática a sensibilidade já desenvolvida vai desistir. Quem veio para desenvolver a sensibilidade vai desistir. Porque o mundo vai aplaudir quando você subir numa mesa e se ridicularizar, quando você humilhar o outro, quando você for corrupto. É isso que o mundo vai aplaudir. Então a gente tem que fazer uma escolha. A gente veio para cá para se desenvolver, mas a gente tem um livre-arbítrio. Então eu vou ser fiel aqui aos aplausos, às aprovações da ignorância da massa, ou eu vou ser fiel ao que eu vim fazer aqui. Se eu vim aqui para me desenvolver moralmente, eu tenho que ter a coragem e a disposição de ser firme e principalmente sensível. E eu digo principalmente porque, como eu disse, a matéria cobra a firmeza. Para você receber seu salário, você tem que ser firme com aquilo que você faz. Mas a sensibilidade não te dá a matéria como retorno. Não dá. A moeda de troca desse mundo é a matéria. E por isso estamos interagindo com ela, porque é muito fácil sermos bons com os bons. Porque aí é fluido. Agora, quando eu estou sendo sensível e o outro não valoriza, e o outro me reduz, é quando Jesus se põe à sua frente e pergunta, então, meu irmão, e agora? Você vai escolher o bem pelo bem
ou você vai desistir porque não estão te aplaudindo. Essa é a escada moral. No Livro dos Espíritos tem uma passagem do diálogo, né, de Allan Kardec com os Espíritos, que é perguntado para os Espíritos por que Deus permite que a gente sofra tanta influência, né, dos espíritos encarnados e desencarnados, tanto que a gente passa por processos obsessivos e tudo mais. Por que Deus permite isso? E a espiritualidade diz que o mérito da escolha tem que ser por ser o bem ou por ser o mal. E não porque você sabe que quem está te indicando é fulano ou ciclano, né? Então, por exemplo, eu estou aqui e estou na dúvida se eu perdoo ou não perdoo. Aí Jesus chega aqui, pô, Jesus, estou aqui numa situação danada, aconteceu isso. Às vezes eu penso em perdoar, mas aí eu penso que eu estou sendo tão bobo, né? Aí Jesus fala assim, não, meu filho, perdoa agora. Perdoa por causa disso, daquilo. Jesus falou, né? Eu não vou ficar na dúvida. Se Jesus falou para eu perdoar, eu vou perdoar. Eu certo, eu vou e perdoo. Se vem um espírito perturbado, que eu sei que é perturbado e está com ódio e querendo fazer mal, e ele vem e fala, não, Bárbara, quebra tudo. Quebra tudo. Aí Jesus está ali na porta conversando com alguém e fala assim, eu não vou quebrar tudo não, porque quem está dizendo que vou quebrar tudo é uma pessoa em perturbação. Então vocês percebem que eu estou fazendo escolha só por causa de quem me sugeriu? E aí eu não cresço. Eu sempre vou precisar de um professor. Eu sempre vou precisar. Eu faço o que agora? Eu perdoo ou não perdoo? Eu amo ou não amo? Eu sigo ou não sigo? Eu respeito ou não respeito? E Deus está nos colocando nessa escola que é a Terra para nos libertar, para nos tornarmos espíritos livres. Como eu vou me tornar livre sem saber fazer a escolha por mim mesmo? Então, vigiem com relação à sensibilidade. Quem conseguir pôr em prática a sensibilidade irá sentir dor a princípio, porque ainda estamos nos desenvolvendo moralmente. Jesus, ao ser sensível, não sentia a dor por não ser compreendido. Porque ele compreendia. Aquele que o julgava mal, ele compreendia. Ele tinha tanta grandeza que ele, nossa, esse irmão, coitado, ele não faz ideia da bobagem que ele está dizendo. Né? E tanto que ele deu muitos ensinamentos a partir das falas equivocadas nossas na época. Né? Ele sentia a dor em se sensibilizar com a nossa ignorância. Né? Mas ele não sentia dor, ele não ficava abalado. Não vou falar com você hoje não, porque você falou tal coisa em tal lugar. Não deixe fulano entrar, porque da outra vez ele fez maior barraco. Não. Jesus tinha tanta maturidade moral que ele não tinha medo, ele não precisava se defender, ele não sofria com aquilo. A gente sofre, gente. É ingênuo achar que a gente não vai sofrer. Nós não estamos ainda amadurecidos moralmente a ponto de não termos sentimentos negativos. O planeta Terra é uma morada que se caracteriza por receber espíritos que ainda não conseguem não sofrer. No dia que eu conseguir não ter sentimentos negativos, eu não volto para a Terra, eu vou para outras moradas mais desenvolvidas. E por mais que a gente saiba que o planeta Terra está passando por uma transição de provas e expiações para a regeneração, é uma transição, é igual reforma dentro de casa. Quebra-se tudo, vira uma bagunça. A gente entra, olha e fala assim, isso aqui nunca vai voltar a ser um lar limpo e organizado. Quem já fez reforma sabe como é que é, a gente dá uma desesperada. Assim, meu Deus do céu, por que eu comecei isso? Agora eu não consigo voltar. E eu não acredito que isso vai se resolver. E daqui a pouco está aquele lar lindo, né? Aquele espaço lindo, renovado. Então nós estamos ainda vivendo a transição. A transição está para quem necessita aprender logo.
É o último chamado. Vamos, porque quem conseguir vai, quem não conseguir vai para uma outra morada compatível às suas ignorâncias morais para dar continuidade ao seu desenvolvimento. Então tenhamos coragem de ter a sensibilidade. Tenhamos coragem de reparar nossos erros, de pedir desculpas, de tentar de novo, quantas vezes precisar. Tenhamos a coragem de abraçar, de fazer carinho, de beijar, de consolar. Tenhamos a coragem de escutar as histórias dos outros, de vivenciar com essas pessoas essas histórias. Tenhamos a coragem de pedir ajuda. Mesmo que você seja um espírita trabalhador de anos, lembre, você está no planeta Terra. E isso já fala de você. Isso já fala que você precisa de ajuda, que você vai tombar, que você vai ter variações na sua frequência magnética. Ora você vai conseguir ter fortaleza e equilíbrio, ora você vai vivenciar seus desafios existenciais. Trabalhar voluntariamente não te liberta dos desafios que vão te fazer crescer. A gente não compra Deus. Deus é firme nas nossas necessidades e é sensível na forma. Por isso Ele nos ensina de forma diferente. E quando eu rezo, eu digo, poxa Pai, olha a vida de fulano. Fulano faz tanta bobagem, as coisas estão bem melhor para ele, e eu aqui batalhando tanto. E Ele diz, meu filho, ele não aguentaria pisar pela sua estrada. Não faça isso com ele. Ele não cresceria. Deixa ele. Um dia ele terá a grandeza de conseguir pisar por esse chão que você pisa. Hoje quem tem essa grandeza é você. Então siga o teu caminho. E ele vai continuar seguindo ele. Numa fala que representa a sensibilidade e a firmeza. Devemos tentar exercitar isso enquanto pais, enquanto mães, enquanto vizinhos, enquanto colega de trabalho, enquanto chefe, enquanto subordinado, enquanto parte da sociedade, em qualquer situação. Não acredite mais no equívoco do passado que te reduzia por você ter a sensibilidade. A sensibilidade te engrandece, porque é ela que te torna um espírito mais leve. É ela que te leva ao crescimento. É ela que te faz pisar no próximo degrau. Então se permita se sensibilizar, porque a lei é de amor. Então não se reduza, independente da roupagem. Porque quando eu trago no tema a sensibilidade feminina, é porque foi o feminino que trouxe ao mundo a sensibilidade. Porque se todos nós tivéssemos vindo numa roupagem masculina embrutecida, no período primitivo, seríamos todos brutos. Seríamos ainda homens das cavernas, nos matando para se alimentar. Graças à fragilidade e sensibilidade que o corpo feminino trouxe a este mundo, é que hoje podemos raciocinar sobre a sensibilidade sem depender do corpo que temos. Então o tema aqui não é para a mulher, é para o espírito que está sendo chamado para desenvolver a sensibilidade, sem precisar ter um corpo feminino e sem medo de ser ridicularizado, independente de ter ou de não ter. Não sinta vergonha por ser mulher. Não sinta vergonha por ter a sensibilidade. A interpretação julgadora externa fala sobre o despreparo moral dessas pessoas. Não fala sobre quem você é.
Não tenha vergonha de ter um corpo masculino e chorar, e abraçar, e amar, salvar, resgatar e levantar os outros. Precisamos uns dos outros. Por isso estamos em sociedade. Hoje eu sou muito melhor do que nas encarnações passadas. E quem me ajudou a estar hoje como eu estou foram os irmãos que fizeram parte dela. Então façamos parte da vida dos nossos irmãos, sim, sendo firmes, sempre com o propósito do bem, mas permitindo, na firmeza, o exercício da sensibilidade, porque é ela que nos levará à compreensão da lei da vida, que se resume na lei de amor. E com a prática é que nos integraremos a essa lei. Aí é quando diremos: agora não sou mais eu que estou em mim, é Deus que habita em mim. Muito obrigada.